Boa noite a todos e a todas, como se diz. Boa noite, peço licença mais uma vez para entrar no seu lar e obrigado pelo seu acolhimento. Nós vamos hoje, dia 8 de setembro, lembrar que hoje é festa da Natividade de Nossa Senhora. A Igreja celebra duas natividades. Três natividades. Primeira, a Natividade de Jesus Cristo, 25 de dezembro. Depois, a Natividade de São João Batista, o nosso padroeiro de Votorantim, dia 24 de junho. E dia 8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora. Portanto, hoje é um dia consagrado a Nossa Senhora. Em muitos lugares, hoje é feriado municipal. Eu sei de uma cidade importante onde hoje é feriado, padroeira Nossa Senhora da Luz, Curitiba, no Paraná. Mas existem outras cidades que se celebra a padroeira hoje. E, pedindo licença para entrar, nós vamos continuar a nossa caminhada de Sagrada Escritura. Nós vimos, há algum tempo atrás, que o povo de Israel se libertou da escravidão do Egito pelas mãos de Deus, sob a direção de Moisés. O Senhor se mostrou no Egito como Todo-Poderoso. O faraó perguntou a Moisés: quem é este tal Senhor que você vem dizer? Eu não conheço e não vou obedecê-lo, porque eu não o conheço. Então, Deus se deu a conhecer a Faraó e a todos os egípcios, através do seu poder, através das suas atitudes. Foram as pragas do Egito. E com isso o povo de Israel foi liberto do Egito. E uma libertação gloriosa, poderosa, maravilhosa, através das águas do Mar Vermelho, as águas que se abriram de par em par para dar passagem ao povo de Israel. E estas mesmas águas que vieram sobre os egípcios que foram atacar Israel com os seus exércitos. As águas cobriram os egípcios e o povo de Israel viu os egípcios com seus carros e cavaleiros mortos sobre o mar. E Maria, irmã de Moisés, cantou junto com as mulheres israelitas, cantou um hino de gratidão a Javé, a Deus, dizendo: louvai a Deus, porque grande foi a sua vitória. Cavalo e cavaleiro precipitou no mar. E com isso daí, Israel começou a sua caminhada pelo deserto. Uma caminhada que vai ter um objetivo. Para Deus sempre existe um objetivo. Nunca Deus faz as coisas à toa. Nunca. Sempre Deus tem um objetivo. Sempre tem uma finalidade. Às vezes até uma coisa desagradável. Às vezes até uma doença pode servir para uma conversão. Às vezes até um fato agradável, gostoso, pode servir para a gente entender as maravilhas de Deus.
De vez em quando a gente vê isso, né? A gente vê na vida Deus fazendo maravilhas. E às vezes convertendo muitas pessoas, para que as pessoas retornem ao bom caminho. O povo de Israel saiu do Egito, um bando meio desorganizado, junto com aquilo que eles tinham, que não era muita coisa, porque escravos não tinham muita coisa, algum gado, algumas cabras, algo que eles tinham pessoal, e saíram para o deserto. O deserto é um lugar de solidão. A gente não deve entender por deserto aquilo que a gente vê nos filmes, né? Só areia, areia, areia. Não. Entre o Egito e a Palestina, existe deserto, sim, mas existe muitas estepes, isto é, lugares onde tem oásis, lugares onde tem água, onde tem alguma planta. E o Israel, na sua caminhada, ele vai de oásis em oásis, porque senão eles não sobreviveriam no deserto. Sem água, ninguém sobrevive, ninguém. Sem água é impossível sobreviver. E aqui nós entramos num aspecto muito importante do nosso tempo, né? Especialmente aqui no Sudeste, aqui no estado de São Paulo, mesmo Minas, Rio de Janeiro, está faltando muita água. E nós estamos sentindo o drama. Eu mesmo, de vez em quando, me ataca a sinusite porque o tempo está muito seco. E não nos falta água para beber, nem para tomar banho, nada disso, mas o tempo está seco. Agora, no deserto, isto é elevado à 10ª potência, digamos assim. Então, sem água, ninguém pode sobreviver. O povo de Israel vai caminhando sob a guia de Moisés e, com certeza, também sob a guia de Jetro, que era sogro de Moisés, sacerdote de Madiã. No capítulo 18 do livro do Êxodo, aparece Jetro vindo visitar Moisés, e Moisés, de certa forma, pedindo a Jetro que vá com eles, porque Jetro conhecia o deserto e sabia onde existiam oásis, onde existia, digamos, pequenas pastagens para o rebanho. Aqueles rebanhos que eles traziam, não eram grandes, mas alguma coisa precisava comer, né? Os rebanhos precisavam comer. E então eles vão para o deserto. Mas no meio do deserto, Deus tinha marcado um encontro com Moisés e o povo. Um encontro muito importante. Era o encontro do povo com Deus. Não mais os deuses do Egito, não mais os monumentos do Egito, mas o encontro de Deus no Monte Sinai. O encontro com o Deus vivo, não com os deuses mortos, mas com o Deus vivo, o encontro no Monte Sinai. Então, até eu vou ler aqui, Êxodo, capítulo 19, diz aqui: no 3º mês, depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou ali, diante da montanha, enquanto Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó
e anunciar aos israelitas: vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos trouxe sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se realmente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. Na realidade, é minha toda a terra, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É um trecho muito interessante. Deus, como uma grande águia de asas poderosas, pegou o povo de Israel e os trouxe até a montanha do Sinai para o encontro do povo com o seu Deus. Eles vão agora ter um contato mais direto com o seu Deus. Lá no Egito, eles viram a ação de Deus. No Mar Vermelho, eles sentiram o poder de Deus. E agora, no Monte Sinai, eles vão escutar a voz de Deus. A voz de Deus. É aquilo que nós fazemos em toda a Santa Missa, em toda a celebração. Escutar a voz de Deus. Toda missa, toda celebração é um grande encontro com o Deus do Sinai. Cada igreja, cada altar se transforma numa montanha onde Deus fala. Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelos seus arautos, pelos seus proclamadores da palavra de Deus. Bem-aventurados, diz a Sagrada Escritura, bem-aventurados os que anunciam a palavra de Deus. Nesse momento desse programa, nós estamos um pouco no Sinai. O Senhor está falando. O Padre João é apenas um porta-voz, mas é Deus que está falando. Olha o que diz aqui no capítulo 19, versículo 5. Agora, se realmente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. Olha que coisa bonita. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Nós também, no dia do nosso batismo, fizemos uma aliança com Deus, de escutar a sua voz e de seguir os seus mandamentos. E assim nós somos uma porção escolhida entre todos os povos. Nós somos o povo de Deus. Aqui diz, no versículo 5 ainda, na realidade é minha toda a terra. Agora vem no versículo 6, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todo povo cristão é um povo sacerdotal. Todo povo cristão. Isso diz um documento do Vaticano II chamado Lumen Gentium, a luz dos povos. Todo povo de Deus é um povo sacerdotal, citando a Sagrada Escritura. Todo povo remido por Cristo é um povo sacerdotal. Um povo sacerdotal. E São Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, São Paulo vai dizer que a nossa vida cristã é um culto
oferecido a Deus, é uma adoração oferecida a Deus. A nossa vida, o fato, minha querida mãe, de você estar amamentando o seu filho, estar trocando as fraldas, o fato de você estar fazendo comida, o fato de você estar lavando roupa, o fato de você estar trabalhando às vezes fora de casa e chega em casa, trabalha ainda, tudo isso é um ato de adoração a Deus. O fato, meu pai de família, de você sair de madrugada, pegar o seu ônibus para ir para o seu trabalho, trabalhar lá, ficar fora de casa uma boa parte do dia e chegar em casa cansado e ainda ter que ser pai, de dar formação, de sentar, conversar com seu filho, tudo isto é um ato de adoração a Deus, é uma oração. É uma oração. O fato de você jovem estudar, de às vezes já estar trabalhando, o fato de você ter seus amigos, conversar com seus amigos, tudo isso é um ato de adoração a Deus. A nossa vida é um ato de adoração a Deus. São Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a maior glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a maior glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser um hino de louvor a Deus. Mesmo que eu não fale, mesmo que eu não diga, mas a vida do cristão é um grande hino de louvor a Deus. Mesmo quando você está se divertindo, quando você está dando risada, conversando com os amigos, fazendo um almoço em comum, de vez em quando é gostoso a gente almoçar com os outros, sentar-se, fazer uma coisa, fazer outra, preparar um aperitivo ou fazer uma comida juntos, né? De vez em quando algumas famílias, eu sei que se reúnem várias famílias para um almoço em comum. Eu estou me lembrando agora de uma família, não vou citar o nome, mas uma família aqui que tem costume de todo domingo se reunir na chácara, reúne aí 20, 30 pessoas e comem juntos, cada um leva um prato. É uma delícia isso daí. Tudo isso deve servir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E a nossa alegria também é uma adoração a Deus. A nossa satisfação, o nosso estar juntos, o nosso estar engajado uns com os outros, isso tudo dá glória a Deus. Não é só quando a gente vai na igreja que a gente está dando glória a Deus, não. Na vida, no trabalho, na alegria da família, na responsabilidade, às vezes cuidando de um enfermo, quantos nós conhecemos, nessas missas que a gente vai rezar nas casas, especialmente na São João, a gente vai rezar, eu peço que sempre se celebre a missa na casa de enfermos, já que ele não pode ir à igreja, a igreja vai à casa dele. Então, como a gente vê isso, né? Filhos, netos, às vezes, cuidando dos idosos ou dos doentes com tanto carinho, com tanto capricho, isso dá glória a Deus, isso é culto. Isso é culto, é adoração. A nossa vida é oração, a nossa vida é comunhão com Deus. E assim nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então não é só o padre, nem o bispo que é o sacerdote. O padre e o bispo, nós somos os sacerdotes ministeriais, isto é, a nossa função está em função do povo de Deus. Para que nós servimos, os bispos e os padres? Para alimentar o povo de Deus. Como diz lá São Mateus, né? São Mateus,
ele diz assim: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou à frente de sua família para dar o alimento em tempo oportuno? Essa é a nossa função como sacerdócio ministerial. Eu falei ontem que eu fui ordenado padre há 45 anos atrás. Para que eu fui ordenado padre? Para minha grandeza? Não, eu fui ordenado padre exatamente para servir o povo de Deus, para pregar a palavra, para realizar a Eucaristia, para dar os sacramentos, mas também, talvez esta seja a primeira e importante missão, talvez para ensinar o povo a rezar. Talvez esta seja a nossa grande missão, fazer o povo rezar. Meus queridos, nós estamos hoje falando do encontro de Deus com o seu povo. Cada liturgia que nós celebramos é um pouco Sinai. É Deus encontrando-se com o seu povo. E em cada liturgia, Deus fala, Deus age. E o povo de Deus é chamado a renovar a sua aliança. A sua aliança que começou no dia do seu batismo. Renovar a sua aliança. Fazer com que aquela aliança seja atualizada, se torne presente hoje. E com isso daí, nós vamos fazer com que Deus esteja presente em nossa vida. Hoje nós encerramos esse dia 8 de setembro, nós encerramos pedindo à Virgem Maria, que foi aquela que se aliou com Deus e se tornou a mãe de Deus, pedindo à Virgem Maria que nos ajude a viver esta realidade de povo sacerdotal e de que a nossa vida seja realmente uma grande oração. E por intercessão de Maria, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém.